respondendo algumas perguntas que eu já ouvi e que eu vou ser bem direto para que tu te identifique realmente com elas. John, é possível acontecer um confisco das poupanças? Sim, é possível. Existe essa possibilidade. Não tem lugar nenhum que proíba isso. Isso é uma questão mais de política econômica e fiscal do que uma questão realmente jurídica, tá? Porque juridicamente, na Constituição e nas leis, não há qualquer proibição. Então, se vier uma lei que trate sobre isso, tá valendo. Show? Então, pode acontecer. É possível, existe a possibilidade. É provável que aconteça? Não. Não é provável que aconteça. Na verdade, é muito improvável que aconteça. Tá, John. De 0 a 100, qual a probabilidade que isso aconteça? Olha, eu diria que assim, ó, no máximo, para hoje, para os próximos anos aí, no máximo, no máximo, no máximo, 1% de chance eu colocaria. De 0 a 100% de chance de acontecer, eu diria 1% e outra. Não vai ser de forma repentina. Não vai ser pelo canetaço. Então, se acontecer eventualmente, eu acho que a situação econômica do Brasil ela tem que piorar muito. O Brasil teria que se envolver numa guerra, como por exemplo a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, teria que se envolver num conflito armado, ou realmente a questão econômica precisaria ir por água abaixo, a gente voltar a passar por uma inflação mais elevada, para se começar a ter a possibilidade disso, e como a gente sabe, não pode ser pelo canetaço do presidente. Então teria que ter um projeto de lei tratando sobre isso, daria tempo da gente se mexer. Então, realmente, a probabilidade que eu acho de 0 a 100 disso acontecer é no máximo 1%, se eu fosse colocar em números, porque eu realmente acho que é praticamente nula essa possibilidade, praticamente nula. E se acontecesse, eu estou tranquilo, porque vai dar tempo da gente se precaver quanto a isso. Vamos lá, o que mais? John, eu preciso me preocupar? Bom, como eu acabei de responder, eu particularmente acredito que tu não precisa te preocupar com isso. O que tu tem que te preocupar de verdade, eu anotei aqui algumas coisas. Aumentar o teu patrimônio, essa é uma preocupação que tu tem que ter. Isso vai te proteger em qualquer período pela qual o Brasil passar. Se tu conseguir aumentar teu patrimônio aí constantemente, frequentemente, tu vai estar blindado contra qualquer tipo qualquer forma de tentativa de congelamento dos teus bens. O que mais? Fazer bons investimentos aí que vão te proteger da inflação, porque a inflação, sim, realmente, apesar dela estar controlada hoje, em mais ou menos 6% ao ano aí na média, a gente já viu em outro vídeo que a inflação acumulada nos últimos anos aí, nos últimos 20 anos ou 30 anos que eu calculei, agora não lembro 100%, ela, se tu vai fazer uma média, ela vai ficar em 23% ao ano, beleza? Mas isso pega muito aquela parte lá do começo da Constituição, de 88, 89, 90, 91, 92, 93, em que as inflações ficaram aí numa média de 1.400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000% ao ano. Então isso elevou a média lá para cima, mas hoje ela está numa média aí, se a gente for pegar aí, digamos, de 99, 2000 para frente, a gente já vê que houve realmente uma estabilização da inflação. Mas a inflação, sim, essa vai corroer teu poder de compra, essa sim vai confiscar teu dinheiro sem tu ver, veladamente, de forma bem tranquila, ela vai consumindo realmente o teu dinheiro. Então, fazer bons investimentos para ter uma proteção da inflação, isso sim é extremamente importante. Além disso, uma outra forma de tu conseguir realmente te proteger, para tu ficar blindado de tudo isso, é buscar formas, buscar alternativas de diminuir a tua carga tributária. Não estou dizendo para tu sonegar imposto nem nada disso, mas existem formas lícitas, existem formas aí realmente de tu trabalhar com uma otimização da tua carga tributária, ou seja, fazer investimentos, ou seja, fazer aí realmente alguns tipos de aplicações, alguns tipos de destinações, optar por alguns tipos de regime de cálculo tributário que vão diminuir a tua carga tributária, tudo de forma legalizada, claro, obviamente, mas tentar diminuir a tua carga tributária. Um exemplo disso, só para a gente deixar claro que eu não estou aqui estimulando nenhum tipo de atitude ilícita, é, por exemplo, tu fazer uma previdência complementar, ou uma previdência privada. Lembra? VGBL, PGBL, na qual tu vai poder aí no PGBL, no Plano Gerador de Benefícios Livre, conseguir abater 12% do teu imposto de renda. Então, assim, ó,
tu vai ter um desconto de 12% aí, se tu faz a declaração do imposto de renda aí da forma completa. Essa é uma forma de tu diminuir a tua carga tributária, tendo uma previdência complementar, beleza? Então existem formas de diminuir a carga tributária, assim como essa, existem outras alternativas em que tu consegue ir aos poucos diminuindo a tua carga tributária. E isso sim te ajuda bastante aí a acumular um patrimônio e a te proteger de todas essas intempéries, digamos assim, governamentais. E por fim, essa aqui é a mais clássica de todas, a gente precisa lembrar que na época do Plano Collor não foi confiscada, por exemplo, os valores investidos em ações, até porque na época o portfólio de ações, as ações em si, as companhias abertas aí que tinham papéis disponíveis em bolsa representavam apenas 5% do PIB brasileiro. Hoje já representam aí 50%, já tem um peso muito maior. Então, se houver naquela extrema impossibilidade, naquela pouquíssima possibilidade que existe de ter um congelamento aí de bens, é possível que hoje as ações entrem, né? As ações, os papéis negociados em bolsa entrem nesse congelamento. Na época, as ações ficaram de fora. Então, a gente precisa entender que bons investimentos hoje, sim, vão nos proteger. Já tem pessoas que dizem para tu investir fora aí do país, investir em ações estrangeiras. Bom, isso aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque assim como o Brasil passa por algumas situações fiscais bem complicadas, como foi o Plano Collor, imagina, a gente aqui dentro do país já tem uma insegurança sobre o que vai acontecer, imagina investir em outros países, né? Então a gente precisa ficar bem ligado nisso. Quando a gente for investir, a gente precisa. Eu vejo claramente que tem alguns passos que a gente tem que seguir. A gente começa aí realmente fazendo um investimento na gente mesmo, um investimento até não financeiro. Depois a gente vai passar por um investimento financeiro, pessoal. Depois a gente vai passar aí por uma aplicação, uma gestão de finanças mais otimizada para fazer sobrar dinheiro. Depois a gente vai começar com aplicações de renda fixa. Depois a gente vai molhar os pezinhos aí realmente numa reserva de futuro, em que a gente vai fazer uns investimentos de mais longo prazo, mas ainda assim seguros. Depois a gente vai para uma geração de ativos, a gente vai escolher aí ações ou fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos para cair um rendimento recorrente todos os meses, e assim a gente vai evoluindo. Aí a gente vai investir em ações para fazer aquilo que a gente chama de value investing, ou realmente uma análise fundamentalista para tentar ganhar na valorização daquela ação, não tanto com a estratégia buy and hold. Mais adiante, talvez a gente possa escolher alguns BDRs aí, que são aquelas ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, e mais adiante negociar em bolsas internacionais. Então, tem um passo a passo aí que a gente vai seguindo, um caminho. Não é hoje estar com medo de investir aí por causa do confisco das poupanças lá de 1990 e no dia seguinte dizer, não, tá, tô tranquilo, vou investir na Coca-Cola lá na Bolsa Americana. Não, são passos muito distantes, beleza? Então a gente precisa ter o pé no chão, entender que há uma jornada, há uma trilha, há um caminho a seguir, e é muito importante que a gente vá aos pouquinhos adquirindo esses conhecimentos e essas informações.